Olá, crianças! Hoje nós vamos continuar os estudos com as tabuadas. No caderno vocês já fizeram todas as tabuadas. Agora nós precisamos ver como vocês estão aprendendo. Então nós vamos fazer uma atividade oral hoje. Coloquei aqui, vocês terão que enviar um áudio falando as tabuadas do 2, do 3, do 4 e do 5. Então vocês vão gravar vocês falando as tabuadas para os professores. Não queremos que vocês copiem, tá? Nem leiam a tabuada de lugar nenhum. É só para falar, sem ler, sem ver as tabuadas, tá bom? Para a gente ver como vocês já estão aprendendo. Depois no livro nós vamos fazer 3 páginas. Só que antes de nós fazermos no livro, eu coloquei uma coisa importante para vocês lembrarem, que é o nome dos termos da multiplicação. Então, eu coloquei um exemplo de uma multiplicação que todos vocês já sabem, 2 vezes 2 igual a 4. O símbolo da multiplicação, nós já sabemos que é a letra X. Os números que estão sendo multiplicados são chamados de fator. E o resultado da multiplicação é chamado de produto. Então, agora nós vamos fazer 3 páginas no livro, começando na página 133, sobre a tabuada do 8. Antes de fazermos a tabuada do 8, vocês terão que responder algumas multiplicações que vocês já sabem. 2 vezes 3 e 3 vezes 2, para que vocês entendam que a multiplicação, quando inverte a ordem dos fatores, o resultado é o mesmo. Então, nós vamos colocar 2 vezes 3, que é 6, 3 vezes 2 também 6. E assim nós vamos fazer em todas essas multiplicações. Depois, nós temos as duas tabelas com a tabuada do 8. Também tem invertido, 1 vezes 8 e aqui 8 vezes 1. Então, a ordem dos fatores está invertida, mas o resultado é o mesmo, aqui e aqui. Daí vai parar no 8 vezes 7. Embaixo está perguntando qual é a regularidade que vocês encontraram na segunda tabela. A regularidade da tabuada do 8 é que o resultado é sempre contando mais 8. Então, vocês vão ver qual o resultado que vai dar aqui e somar mais 8 para descobrir quanto é 8 vezes 8. E depois, para descobrir quanto é 8 vezes 9, soma mais 8 e o resultado que vai dar aqui. Na número 2, nós temos 8 notas de 10 reais. Aí você coloca a multiplicação, que é 8 vezes 10, para descobrir quantos reais tem. O resultado, você tem que colocar ou o cifrão, que é o símbolo do real, na frente do número, ou escrever reais depois do número. Na página 134, vocês vão completar a tabuada do 8 de novo, tá? Então, aqui já tem a primeira parte, que é só colocar o resultado. E depois vocês vão continuar completando até acabar as linhas. A número 4 está falando que na casa de Fábio tem 8 janelas como essa. Então, em cada janela dessa, tem 6 placas de vidros. Olha aqui. Agora, eu preciso saber quantas placas de vidros tem com 8 janelas. Então, você vai fazer 8 vezes 6. E descobre o resultado. Esse daqui está falando que a tábua ficou presa com 4 parafusos, né? Agora eu quero saber quantos parafusos precisa para prender 8 tábuas. Então, vai multiplicar 8 vezes 4. A número 5 está falando sobre o que nós vimos. O resultado de uma multiplicação é chamado de produto, e os números que são multiplicados são chamados fatores. Agora complete. Então, 2 vezes 8, coloca o resultado desta multiplicação. Aí, os fatores dessa multiplicação são 2,
e 8. E o produto? Então, o número que deu aqui vai ser o produto. Vou colocar aqui também. B. Se os fatores são 8 e 100, então o produto é? Então, agora é para pensar em outra multiplicação. Os fatores são 8 e 100. Então, 8 vezes 100. Qual será o resultado? Ou seja, qual o produto? Pensa um pouquinho e coloca o resultado aqui. No Saiba Mais tem uma imagem de pessoas fazendo uma figura praticando salto de paraquedas. Então, nós já vimos que é uma disposição retangular, né? Então, para saber quantos paraquedistas tem nesta imagem, não precisa contar um por um. Conta quantos tem aqui na primeira coluna, quantos tem na primeira linha e multiplica esse número por esse. Página 135 é a tabuada do 9. Então, nós temos aqui as cartelas. Conta quantas cartelas tem, coloca o número aqui. Quantos botões tem em cada cartela? 3. Aí o número total de botões será esse número vezes 3. Número 2. É um jogo de perguntas e respostas e a Renata fez essas marquinhas aqui. Então, nós vamos ver que em cada grupinho desses tem 5 pontos, olha. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, agora eu conto quantos grupinhos ela fez e faço vezes 5, para saber qual o resultado de pontos. E aqui é a multiplicação que você fez. No número 3, você vai completar a tabuada do 9. Começando do 0, né? 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. E aí é só ir somando sempre mais 9. E a última, o Danilo tem 3 notas de R$10, 9 notas de R$2 e 6 moedas de R$1. Então, nós vamos fazer 3 vezes 10, depois 9 vezes 2 e depois 6 vezes 1. Depois que eu descobri o resultado de todas essas 3 multiplicações, eu vou somar esses 3 resultados e vou descobrir quanto ele tem de dinheiro. Aí coloco o resultado em reais. Então, hoje no livro é só isso. E aí tem o áudio que nós vamos aguardar também, vocês enviarem falando as tabuadas. Qualquer dúvida, é só chamar os professores. Um beijo e até a próxima!